Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Letícia, sou psicóloga fiscal e atualmente coordeno a área técnica do Conselho Regional de Psicologia. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a produção de documentos psicológicos, né, no exercício profissional da psicologia. É um tema que vem sendo bastante demandado, a área técnica, né? Grande parte das nossas orientações tem sido feitas sobre a produção de documentos psicológicos. Além disso, a gente percebe que grande parte também das demandas do ponto de vista das representações, das reclamações e das denúncias junto ao Conselho também são feitas em decorrência da elaboração de documentos por psicólogos. Né? Às vezes os documentos estão bem elaborados, às vezes mal elaborados, mas normalmente essas queixas, essas denúncias, essas representações tratam da elaboração de documentos. Né? Então, o nosso tema da nossa live hoje se dá também em função dessa grande demanda que chega ao Conselho. Né? Nós estamos aguardando as pessoas se conectarem para a gente começar a falar do tema propriamente. Né? É importante dizer que nós estamos disponíveis para recebermos perguntas, né? Ao passo que as perguntas vão sendo recebidas, então eu vou tentando dar conta de responder estas perguntas. Algumas já foram previamente enviadas, né? Então na minha fala vou procurar dar conta também de responder essas perguntas que já foram endereçadas ao Conselho quando da divulgação, então, desta live. Né? Ao passo que eu vou falando, podem ser remetidas também perguntas, né? Ao longo da minha fala eu vou tentando também responder essas perguntas, e se caso alguma pergunta não ficar respondida pela minha fala ou ficarem dúvidas ainda, a gente fica à disposição para respondê-las, né? Seja pelo nosso canal 0800, né, que é um canal de contato do Conselho que a gente oferece para todo o estado, então através dessa linha 0800 ou através dos nossos canais de e-mail. Tá? Então, assim, se restarem algumas dúvidas que não forem contempladas na minha fala ou dúvidas que ficarem, que permanecerem, né, mesmo que tenham sido abordadas ainda outras dúvidas ou dúvidas envolvendo casos concretos, né, elas podem ser remetidas futuramente por e-mail. Tá? Então, nós vamos iniciar agora propriamente a nossa live já com os conteúdos, então, em relação à elaboração de documentos. Tá? A minha fala ela vai se centrar basicamente na resolução que trata da elaboração de documentos. É uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, de número 7 de 2003. É muito importante que os psicólogos e os estudantes tenham acesso a essa resolução, que leiam esta resolução. Ela é uma resolução bastante didática, tá? E ela estabelece passo a passo como construir cada tipo de documento psicológico. Tá? Estes documentos, então, são a declaração, o atestado psicológico, o relatório ou o equivalente, que seria o laudo psicológico, e o parecer. Tá? Essa resolução ela também deixa muito claro qual o objetivo de cada documento. Então é importante que o psicólogo tenha em mente quais são os objetivos de cada um do documento, para quando ele for demandado a emitir um documento, ele saiba então quais são os documentos existentes. Tá? A primeira questão fundamental que o psicólogo tem que ter em mente na hora em que ele for demandado a emitir um documento, ou que ele for de fato emitir o documento, é uma definição clara quanto ao objetivo da emissão do documento. Tá? É bastante comum a gente receber demandas dos psicólogos em relação a qual documento ele deve emitir. Né? O nosso primeiro questionamento é qual o objetivo da emissão desse documento. Né? Muitas vezes os profissionais não têm clareza e aí a possibilidade de que o documento seja mal elaborado ou emitido de forma equivocada é muito grande, porque muitas vezes os profissionais não têm essa clareza. Então é muito importante que o psicólogo tenha em mente qual é o objetivo da emissão desse documento. Tá? Tendo então em mente o objetivo da emissão do documento, o psicólogo tem que levar também em consideração duas questões: a necessidade da emissão do documento e a possibilidade da emissão do documento. A necessidade é principalmente naqueles casos em que a emissão do documento não foi contratada previamente.
né? Então, eu vou dar um exemplo. Nos casos de avaliação psicológica, por exemplo, normalmente a emissão do documento como consequência da avaliação psicológica já está contratada, de forma implícita ou explícita. Ou seja, o psicólogo vai realizar uma avaliação psicológica, por exemplo, destinada a um concurso público, né? Ao término dessa avaliação psicológica, ele vai emitir um documento resultante dessa avaliação psicológica, né? Normalmente isso já está implícito na contratação dessa avaliação, né? Diferentemente dos casos, por exemplo, de psicoterapia. Normalmente, quando o psicólogo está prestando serviços de psicoterapia, não há um contrato para a emissão de um documento. Normalmente, isso não é contratado inicialmente, mas pode acontecer que durante o tratamento psicológico, o psicólogo seja solicitado, seja demandado a emitir um documento psicológico, né? Nesses casos em que o contrato já não foi feito previamente, então, principalmente nesses casos, é que o psicólogo tem que identificar a necessidade e a possibilidade de emitir esse documento. Ou seja, ele vai identificar, é necessário, porque em muitas situações em que o psicólogo é demandado a emitir um documento, pode inclusive ser estratégico do ponto de vista técnico, ou seja, sim, eu tenho o que dizer sobre este paciente, né? Eu posso auxiliá-lo a responder determinada questão, né? Eu vou dar um outro exemplo, uma criança que é atendida em tratamento psicoterápico, tá? Digamos que ela tenha sido buscado o atendimento em função da separação dos pais, né? Lá pelas tantas, a mãe que leva a criança para atendimento solicita um parecer, né? Ou solicita um documento, ou solicita um laudo ao psicólogo sobre as questões de aprendizagem dessa criança, né? Então, assim, esse documento não foi contratado inicialmente, o objetivo desse documento também não foi contratado inicialmente, mas o psicólogo que acompanha essa criança já há algum tempo entende que pode se manifestar sobre as questões de aprendizagem, né? Então, ele vai emitir um documento e vai entregar para o responsável legal, né? Então, assim, neste caso, quem vai avaliar o tipo de documento é sempre o profissional. Por isso que é muito importante que o profissional tenha clareza desses 4 tipos de documentos e para que serve cada um deles. Porque muitas vezes o psicólogo é demandado a emitir um laudo, um parecer, né? As pessoas não sabem diferenciar esses tipos de documentos. Muitas vezes o próprio juiz, normalmente quando o juiz solicita um documento para o psicólogo, ele solicita um laudo. E não necessariamente é este documento que o psicólogo vai conseguir emitir, né? Por que isso? Porque cada documento tem o seu objetivo e tem o seu formato, tem o seu conteúdo, né? Então, daqui a pouco, o psicólogo solicita que, o juiz solicita que o psicólogo emita um laudo, mas o psicólogo não tem informações suficientes para emitir um laudo. Então, assim, quem vai dizer ao solicitante qual documento vai emitir é o profissional, né? Até porque na maioria das vezes as pessoas que solicitam o documento, elas não têm clareza dessa diferença entre os documentos. Quem tem que ter essa clareza é o psicólogo, né? Porque essa se trata de uma informação técnica, tá? Então, assim, por exemplo, nos casos em que o psicólogo vai fazer alguma avaliação decorrente de uma suspeita de abuso sexual, por exemplo, de uma criança, tá? Então, é importante que o psicólogo tenha clareza que esse documento, ele não vai ser um documento que vai se prestar como uma prova num processo judicial, tá? Ou como uma prova num inquérito policial. Tá? O psicólogo ele vai fazer uma avaliação e vai produzir um documento indicando que há indícios ou não de que essa criança ou esse adolescente esteja sofrendo algum tipo de violência e que então essa criança ou adolescente precisa, por exemplo, de algum tipo de proteção. Tá? Mas não cabe ao psicólogo identificar o abusador. Não cabe ao psicólogo produzir prova contra determinada pessoa. Tá? Então, assim, a identificação é uma identificação técnica, não é uma descrição do que aconteceu. Tá? Essa não é a função técnica do profissional. O profissional vai identificar as condições em que se encontra aquela pessoa naquele momento da avaliação, né, ou do acompanhamento. Bom, retomando então, depois vocês vão encaminhando as questões e, como eu mencionei, né, durante a minha fala, eu vou respondendo alguns questionamentos, tá? Uma coisa importante é o compartilhamento de informações, tá? Para quem que eu posso encaminhar os documentos psicológicos que o psicólogo emite, então?
tá? Regra geral, eu costumo dizer que em regra geral, os documentos eles são de acesso do atendido, ponto. Tá? A regra geral é essa, quem tem direito a ter acesso aos documentos é o paciente. Tá? No caso de criança e adolescente, os responsáveis legais. Tá? Porque essa é a regra geral, né? É a regra de ouro, digamos assim. Quais são as exceções? Né? As exceções são quando o psicólogo é, por exemplo, demandado pelo juiz. Né? Bom, aí o psicólogo vai verificar qual é a relação que ele tem com aquele atendido, se é uma relação de perícia, se é uma relação de psicoterapia, que tipo de documento ele pode emitir, se ele pode emitir algum tipo de documento, que informações constarão nesse documento. Isso tudo vai depender do caso concreto. Tá? Porque aí são as situações excepcionais, são situações de exceção. Porque, em regra geral, o psicólogo emitiu um documento sobre aquela pessoa, quem tem direito a ter o acesso ao documento é aquela pessoa. Tá? A questão do arquivamento, então, dos documentos produzidos. Tá? A legislação da psicologia, ela estabelece que os documentos eles precisam ficar guardados por, no mínimo, 5 anos. Tá? Então, esses documentos, é muito importante que o psicólogo guarde uma cópia desses documentos. Tá? Normalmente, inclusive, a gente recomenda, embora isso não esteja estabelecido pela legislação, a gente recomenda que na cópia do documento que vai ficar com o psicólogo, que ele vai arquivar, que a pessoa que recebeu a cópia daquele documento dê uma espécie de protocolo, dê um recebido, né? Porque isso é uma garantia, são duas garantias, de que o psicólogo de fato entregou aquele documento e que o documento entregue foi uma cópia fiel daquele em que o solicitante assinou, tá? Para evitar adulterações, enfim, né? É uma recomendação apenas. Então, assim, a guarda das cópias, então, desses documentos, elas devem ficar por no mínimo 5 anos. Por que a gente diz no mínimo 5 anos? Tá? Porque a legislação civil brasileira estabelece que esse tipo de documento tem que ficar resguardado por 10 anos. Tá? Então, assim, como a nossa legislação diz 5 e a legislação civil brasileira diz 10 anos, a gente recomenda que seja por 10 anos, especialmente naqueles casos em que há uma discussão judicial, por exemplo. Então, exemplos muito concretos, né? Essas avaliações psicológicas feitas no âmbito de concursos públicos, né? São avaliações psicológicas que muito provavelmente podem vir a ser questionadas judicialmente no futuro. Então, é muito importante que o psicólogo guarde não só a cópia, né, do documento entregue ao candidato, como também a cópia dos protocolos que embasaram aquela avaliação psicológica, que embasaram aquele documento, porque em algum momento ele pode ser requerido judicialmente a juntar aquelas informações. Tá? Então, assim, especialmente quando há casais em litígio judicial também e a criança passa por algum tipo de avaliação, né? Principalmente essas situações que envolvem demandas judiciais, né? Ou que podem envolver demandas judiciais, a nossa recomendação é que essa guarda seja, então, estendida, né? Por um tempo maior. Tá? Agora, sim, com relação a documentos específicos, né? Então, por exemplo, a questão dos documentos emitidos na assistência social. Tá? A gente também comumente vem sendo solicitado a responder sobre essas demandas no âmbito da assistência social. Existe um documento psicossocial? Como é que é feito o documento psicossocial? Né? Bom, na legislação da psicologia não existe um documento denominado avaliação psicossocial ou parecer psicossocial. Tá? Então, essa é a primeira questão importante de deixar clara. Não existe na legislação da psicologia, atualmente, o termo psicossocial do ponto de vista de uma avaliação ou do ponto de vista de um documento. Tá? Como a gente tem orientado os psicólogos que trabalham no âmbito da assistência social? Tá? Eles vão fazer o seu acompanhamento, tá? Quando demandados a emitir um documento, eles vão avaliar essas questões que eu vim apontando, né, já desde o início da minha fala, ou seja, se eles têm condições de responder aquilo que está sendo demandado e se eles entendem que eles podem responder, né, que eles não vão quebrar o sigilo respondendo, que eles têm como contribuir, né, com aquele atendimento, ou seja, a elaboração do documento ela vai servir para melhorar o serviço prestado. Tá? Então o psicólogo vai emitir o seu documento. Tá?
Ao término da sua avaliação, né, e aí eu estou falando avaliação de maneira geral, não avaliação psicológica estrito sensu, né, com instrumentos, enfim, né, mas sim o seu trabalho de avaliação técnico, ele pode sim compartilhar com a equipe de profissionais que também acompanham aquela família, né, ou aquela pessoa, aquela criança, enfim, as suas conclusões, né? Por quê? Porque esse compartilhamento, ele está se dando no sentido da melhoria do serviço prestado, né? Ele está se dando em favor do atendido. Tá? Então, assim, nada impede que o documento, que o psicólogo tendo emitido o seu documento com a sua conclusão técnica, ele posteriormente compartilhe algumas informações com seus colegas de equipe e que juntos eles produzam uma opinião técnica em conjunto. Tá? Mas essa opinião técnica em conjunto, ela vai estar fundamentada no documento que o psicólogo fez individualmente. Tá? Então, assim, é importante que o psicólogo tenha os seus fundamentos e a sua conclusão técnica, até porque, daqui a pouco, numa discussão de equipe, a opinião entre os demais membros da equipe podem ser diferentes, né? Podem ser distantes. Então, é importante que o psicólogo tenha a sua conclusão, o seu documento, e compartilhando com outros da equipe, que a equipe possa chegar numa conclusão, né, comum, numa indicação comum, mas o psicólogo vai ter o seu documento com a sua conclusão técnica específica. Tá? O que mais nós temos? A questão do uso do CID. Tá? O uso do CID, então, ele é facultado pela nossa legislação. Tá? O documento, então, normalmente, né, em que o CID é registrado é o atestado psicológico e no laudo psicológico. Tá? Então, assim, não há uma obrigatoriedade do uso do CID nestes documentos, mas caso o psicólogo registre este diagnóstico ou esta hipótese diagnóstica, ele deverá usar o CID, tá? O CID-10, a Classificação Internacional de Doenças. Então, assim, o psicólogo pode utilizar o CID nos documentos que ele emite. É obrigatório? Não. É facultado o uso do CID. Tá? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Bom, quando o juiz solicita avaliação psicossocial, né? Na verdade, atualmente, eu falei muito da avaliação psicossocial relacionada ao campo da assistência social, tá? Há um outro campo em que esse termo tem sido utilizado, que é a avaliação psicossocial nos contextos previstos pelas normas regulamentadoras, tá? Para trabalho em espaço confinado, trabalho em altura e brigada de incêndio. Tá? Também se utiliza o termo avaliação psicossocial, né? Da mesma forma como a psicologia na assistência social, também não existe na legislação este termo psicossocial conforme essas NRs. Tá? Então, nestes casos, o que a gente tem orientado é que os profissionais façam uma avaliação psicológica, tá? Tendo em vista as condições necessárias para o desempenho das funções naquelas condições, ou seja, que condições aquele trabalhador que vai trabalhar num espaço confinado precisa ter, que condições o trabalhador que vai trabalhar em altura precisa ter. Então, o psicólogo, com base nessas condições que ele vai listar previamente, vai realizar então uma avaliação psicológica para verificar se a pessoa possui aquelas condições e, ao término, vai emitir um atestado psicológico, tá? Para então referir se aquela pessoa possui aquelas condições ou não para aquele tipo de trabalho. Tá? Que mais nós temos? Bom, aí assim, a importância, né? É importante falar da realização de avaliações psicológicas qualificadas. O psicólogo, ao realizar uma avaliação psicológica, né, ele precisa ter clareza, né, como eu mencionei, né, eu vou repetir, do objetivo dessa avaliação. Tá? Tanto com relação à avaliação psicológica quanto com a emissão de documentos, a primeira coisa que o psicólogo precisa ter claro é o objetivo da emissão daquele documento. Tá? Esse objetivo vai nortear toda a emissão daquele documento. Tá? Então, assim,
eu agora, né, quando eu estava pensando sobre a minha fala aqui, eu inclusive recordei que no calendário que foi enviado a todos os psicólogos, o calendário agora de 2017, ele, em alguns meses, ele traz justamente o formato da construção de cada documento. Tá? Então, assim, verifiquem no calendário que foi enviado para vocês. Agora eu não sei dizer exatamente em quais meses, tá? Mas tem justamente o formato dos 4 documentos, o formato no sentido, né, de todas as informações que precisam conter em cada tipo de documento. Tá? Por que é importante vocês verificarem isso ao emitir os documentos? Porque às vezes informações que parecem banais são fundamentais de constarem no documento. Vejam vocês que nós já recebemos documentos para avaliação aqui pelo Conselho que não possuíam a data. Né? A data é uma informação extremamente importante num documento psicológico. Por quê? Porque o documento psicológico, a gente costuma dizer que é uma foto daquele momento. Né? É um recorte. Né? Ele é um documento contextual e é um documento que retrata aquele momento daquele sujeito. Né? Então é fundamental que no documento tenha o objetivo, né, que esteja claro no documento qual é o objetivo da sua emissão e também a data, né? Claro, além dos outros elementos, mas estes 2 elementos eles são comuns a qualquer documento, né? Ou seja, o objetivo da emissão do documento e a data. Qualquer um dos 4 documentos precisa ter essas 2 informações. Depois, cada um, né, dos 4 documentos vai ter o seu objetivo e a sua formatação. Com relação à questão dos documentos para fins específicos, né, de, por exemplo, questões de adoção, né, questões da cirurgia bariátrica, né, então, assim, esses documentos com finalidades específicas, a primeira coisa que o psicólogo precisa verificar são quais as condições, quais os requisitos que ele precisa alcançar na avaliação que vai resultar no documento, né? Vejam vocês que, se vocês tiverem claro qual o objetivo daquela avaliação, né, qual o objetivo daquela prestação de serviços, vai ficar muito mais fácil vocês, ao término da prestação de serviço, emitir aquele documento. Né? A grande questão, né, que os psicólogos ficam com dúvida é na hora de emitir o documento, mas se tu já tens, né, clareza no início da avaliação de qual é o objeto da tua avaliação, ao término da avaliação, porque o documento ele sempre vai ser consequência de uma prestação de serviço, né, vai ser muito mais fácil, o psicólogo vai ter muito mais clareza quanto ao objetivo da emissão daquele documento. Né? Então, por exemplo, nos processos de adoção, eu lembro que nesse último número do Entre Linhas, nós temos uma matéria justamente sobre psicologia e processos de adoção. Né? Então, assim, é importante que o psicólogo que vai fazer essas avaliações específicas tenha claro o contexto, né, dessa situação. Então, assim, quem demanda, né, quem está demandando essa avaliação, quem está demandando esse documento, né, é uma análise específica ou é uma análise geral de ausência de sintomas e ausência de diagnóstico? Né? Então é muito importante que o psicólogo tenha clareza, né, até da legislação que fundamenta esse pedido, para que justamente o seu documento alcance o objetivo que ele se propõe. Né? O que mais nós temos? Bom, a questão dos testes. Né? Então, assim, é importante que os psicólogos fiquem atentos para o uso de testes validados pelo Conselho Federal de Psicologia. Né? Então, assim, uma avaliação psicológica que seja embasada, né, em instrumentos validados pelo Conselho de Psicologia, né, e que se limite àquilo que o psicólogo pode afirmar, né, ela tem muito menos possibilidade de ser questionada judicialmente ou junto ao Conselho. Né? Por quê? Porque utilizou instrumentos validados, né, e se restringiu a falar ou a opinar, a indicar tecnicamente questões que são do campo da psicologia. Né? Então, isso é muito importante. Assim, nos casos, por exemplo, relativos aos pedidos judiciais, tá? É importante que o psicólogo tenha clareza qual é o pedido do juiz. Tá? Às vezes o pedido do juiz vem de uma forma e o psicólogo... mas o que ele quis dizer? Muitas vezes o psicólogo nos liga, né? O que o juiz quis dizer? O psicólogo tem que entrar em contato com o juiz para poder entender qual é a demanda. Né? Em muitas circunstâncias, ele talvez nem consiga responder aquela pergunta. Né? Por exemplo, o que aconteceu naquela situação?
psicólogo não tem como verificar isso, né? Então, assim, nesse sentido, eu uso muito claramente o exemplo dos psicólogos do sistema prisional. Né? Quando o juiz pergunta para o psicólogo, agora eu acho que a gente já conseguiu um pouco trabalhar essas questões com o Poder Judiciário, né? Mas quando os juízes então perguntavam para o psicólogo, esse preso vai reincidir? O psicólogo não tem como dar conta dessa pergunta. Né? A gente não tem no arcabouço técnico da profissão, a gente não tem instrumento que dê conta de responder essa pergunta. Então, assim, é importante que o psicólogo tenha muita clareza também dos limites, primeiro, dos limites da profissão, ou seja, na profissão é possível responder a este tipo de questionamento? Segundo, a partir da intervenção que eu estou fazendo, né, a partir do contrato que eu tenho com essa pessoa, posso responder a estas questões? Então, assim, veja, são duas questões fundamentais. Né? A primeira é se a psicologia dá conta de responder esta questão, e a segunda é se eu, com o tipo de intervenção que eu estou fazendo, com o tipo de contrato que eu estou fazendo, se eu tenho condição de emitir esse documento ou de responder a essa pergunta. Né? Bom, com relação então às clínicas escolas, né, que é uma pergunta que entrou agora para a gente, na verdade o registro das informações e da emissão de documentos é exatamente da mesma forma, tá? A legislação é a mesma. Então, tanto a emissão de documentos quanto a guarda de documentos nas clínicas escola tem exatamente o mesmo padrão, tá? Então, é importante mencionar, eu falei muito da Resolução 7 de 2003, que é a resolução que trata da emissão de documentos, mas também fundamental a Resolução 1 de 2009, que trata do registro documental decorrente de prestação de serviços psicológicos, tá? Que é o chamado prontuário. Tá? Então, assim, fundamental que as pessoas façam o registro dos seus acompanhamentos, tá? Das suas prestações de serviço, tá? E isso está estabelecido claramente nessa resolução, que também coloca, então, passo a passo, quais são as informações que precisam estar contidas nos prontuários, tá? Com relação ao DSM, né? Na realidade, assim, a legislação, ela prevê que a nossa legislação prevê e a própria legislação brasileira, ela aceita como classificação de doenças o CID, tá? Então, assim, os psicólogos, ao realizar uma hipótese diagnóstica ou um diagnóstico num documento, eles precisam se basear no CID, tá? Não no DSM. Eles até podem, no seu tratamento, para hipóteses, né, de tratamento, enfim, de avaliação, usar o DSM como uma fundamentação, digamos, para eles conseguirem entender o caso, tá? Para criar hipóteses diagnósticas, mas num registro, numa situação da emissão de um documento, o psicólogo precisa configurar um CID, tá? O documento que embasa, tá, os diagnósticos e que é aceito pela legislação brasileira, pelas empresas ou mesmo, né, pelo Sistema Único de Saúde, é o CID-10. Tá? Bom, a gente está encerrando, tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu informo que o nosso próximo live será no dia 10 de agosto, às 14h30. É uma quinta-feira também, beleza? É uma quinta-feira também, tá? Dia 10 de agosto, então, às 14h30. E o tema será Começando na Profissão de Psicólogo, tá? Então, esse live vai ser, claro, aberto para todos os colegas, mas principalmente para quem está iniciando, né, o seu exercício profissional e tem aquelas dúvidas de como abrir consultório, se precisa ou não dar recibo, se pode fazer contrato por escrito ou não, cobrança de honorários. Então, assim, no dia 10 a gente vai tratar desses assuntos. Vocês podem mandar perguntas prévias para a gente abordar nesse dia ou podem acompanhar a live e irem fazendo perguntas no decorrer da fala, tá? Eu saliento, então, as nossas formas de contato, caso tenha ficado alguma dúvida que não tenha sido esclarecida ou que tenham surgido novas dúvidas, tá? O nosso 0800, tá? Que eu vou falar para vocês o telefone completo, 0800 001
0707. São aceitas ligações de telefone celular para todas as regiões menos 51 e de telefone fixo de todas as regiões, certo? Tá. E o nosso e-mail da área técnica, que é o orientec@crprs.org.br. Todas essas informações vocês encontram no nosso site. Então, assim, eu agradeço novamente a audiência de vocês e a gente fica à disposição. Até uma próxima.